como vai você? Tudo bem? Mais uma vez, é com muita honra que estou aqui, com a certeza de ter sido enviada por Deus para abençoar a sua vida, para falar para você que és muito precioso, muito preciosa para Deus. Ele te ama e muito. Entendes tu isto? Pois fique ligadinho, não saia daí, porque estaremos por alguns momentos juntinhos, ligadinhos no amor de Deus através da sua poderosa palavra. E para quem não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo, fique à vontade, que prazer ter você aqui conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É bom demais. Diga para mim, não é? E para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, toca aí. E quero agradecer a todos aqueles que têm inscrito no canal, aqueles que têm vindo para a minha vida de uma forma tão preciosa. Eu não tenho como agradecer a Deus por esse privilégio. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer o quanto és importante para mim, mas muito mais importante para Ele. E que você possa, em nome de Jesus, estar firmando sua fé, tendo a certeza que Deus mudará a tua história em tudo aquilo que está te causando mal, trazendo angústia para dentro de ti. Tens sido sal, tens sido luz. Vamos estar te dando um tempinho para que você possa estar se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando, e deixe que o YouTuber entenda que você gostou e que todas as vezes que chegarem vídeos novos até a ele, que ele envie diretamente para você, viu? Que prazer imenso ter você aqui nesse momento, onde estamos num particular com Deus. Fique ligadinho, não saia daí. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus? Tens sido sal e luz, amém? E hoje o texto que estaremos fazendo menção se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 13 até ao versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Palavra maravilhosa do Senhor, palavra de ensinamento, palavra que nos traz uma edificação interior, uma edificação emocional, mental, porque nos traz um equilíbrio para o ensino de como podemos proceder aqui nessa terra, como nós podemos nos identificarmos para aqueles que nos veem, para aqueles que estão conosco todos os dias ou quando nós passamos uma única vez por elas. Nos identifica, porque são propriedades do alimento que sem esses integrantes, sem esses elementos, não tem como um alimento
ter o toque final e dar sabor àquele que o ingere. E assim, nós necessitamos do sal, nós necessitamos da luz, porque nós nos alimentamos, mas nós também precisamos estarmos vivendo debaixo de uma iluminação. Por quê? Porque nós não podemos viver em trevas. O que adianta estarmos vivendo sem a luz e termos a condição e a satisfação de estarmos preparando o melhor prato e nos alimentando? Não. Então, precisamos desses alimentos fundamentais para a vida humana. E Jesus Cristo, na sua sapiência, na sua eterna sabedoria, ele, no momento onde está lá no Sermão do Monte e uma grande multidão já está ali aglomerada, então Jesus, ele sempre aproveita aquele momento para trazer ensinos dos céus, valores inegociáveis. E quando diz no começo do capítulo, já vem mostrando que foi o próprio Jesus que chama os discípulos para trazer esses ensinamentos diante da população que ali está, já aglomerada ali e, ao mesmo tempo, já aguardando aquilo que Jesus tem a dizer. E, naquele momento, diz que Jesus, vendo a multidão, aí ele aproveita para subir em um monte e ali ele se assenta. E aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, diz que ele, abrindo a sua boca, os ensinava. E ali Jesus, ele vem falando da importância de serem bem-aventurados, de serem mansos, de terem fome e sede de justiça, de serem misericordiosos, de serem limpos de coração, de serem pacificadores, de saberem que sofrerão perseguições por causa do seu nome, mas que seriam, assim, bem-aventurados, felizes. E aqui ainda, Jesus, ele vem falando no versículo 12, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E é lindo, porque Jesus ali, ele está diante daquela multidão e Jesus fala diretamente com os discípulos. Porque Jesus, ele sempre vai falar com os discípulos, porque os discípulos são aqueles que estão sempre prontos a ouvirem a voz de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? E Jesus aqui, ele traz esses ensinos como quem esteja falando diretamente com aqueles que ele está a cada dia discipulando para serem os seus seguidores, aqueles que estariam indo após ele. Imagine naquele momento quantos que estavam ali no meio daquela multidão receberam de Jesus, não é mesmo? E esta palavra, quando nós a lemos e nós discorremos sobre este texto maravilhoso aqui, nós recebemos de Jesus, nós recebemos o ensinamento, nós temos clareza do que estamos ouvindo de Jesus. É como se nós nos transportássemos desse momento contemporâneo para aquele momento lá antigo, onde Jesus estava assentado naquele monte, ali nesse grande sermão da montanha, o maior sermão que um grande pregador, o maior pregador, o verdadeiro pregador, já ministrou a palavra de Deus e ali produziu essa vida que é refletida em nós.
de uma forma inexplicável, porque quanto mais nós tentamos explicá-la, mais nós nos confundimos, porque é grandiosa demais. O que nós precisamos fazer é estarmos assim, como se nós não estivéssemos simplesmente no meio daquela multidão, mas se nós estivéssemos entre os discípulos. Porque Jesus, se posso assim dizer, ele nunca jogou conversa fora, como é dito na linguagem popular. Mas Jesus é aquele que a sua palavra, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Assim é a palavra de Deus. Neste momento, quando a palavra está sendo aqui colocada dessa forma, ela não está voltando vazia, ela está fazendo o que apraz ao Senhor fazer. E o que Jesus faz? Jesus, ele está ali assentado, porque Jesus tem momentos onde a Bíblia diz, quando Jesus ele andou aqui na terra, a Bíblia relata momentos em que Jesus passava, que Jesus caminhava, que Jesus encontrava alguém pelo caminho, mas aqui diz que Jesus ele se assenta naquele monte, porque o fato de alguém se assentar para comunicar algo a outros é porque ali precisa gastar um tempo com aqueles que estão ouvindo. Então Jesus ele faz isso. Jesus ele aproveita aquele momento para ensinar dessa forma tranquila que Jesus sempre ensinou. Até mesmo quando Jesus estava passando e pela beira do caminho tinha um cego, tinha uma prostituta, tinham pessoas desvalidas que ninguém dava crédito nenhum, mas Jesus, ele sempre é aquele que ele parou para dar atenção, para se preocupar com estas vidas, e aqueles que se chegavam até a ele, de maneira nenhuma ele os lançava fora, como ele faz até hoje. E ele diz que aquele que vem a ele, que de maneira nenhuma ele lançará fora. Portanto, resta-nos uma esperança em sabermos que o nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nunca nos lançará fora. Quem, de repente, pode provocar que sejamos lançados fora? Só nós mesmos, porque ele nos dá esta oportunidade. E não pense você que não é com muita força, é com a nossa pouca força, porque há em nós algo que precisa ser trabalhado, que é o próprio Deus, através da sua palavra dentro de nós, produzindo vida. Esta palavra, quando ela vem dentro do coração do homem e da mulher, ela provoca uma mudança de vida, e ela traz de novo a possibilidade onde antes o coração já estava cansado de não ter a probabilidade de qualquer mudança para melhor. E quando Jesus vem tocando diretamente no coração humano. Eu fico imaginando naquele momento Jesus assentado ali naquele monte, e a voz linda de Jesus sendo ministrada ali com a palavra de Deus e tocando nos corações, tocando nas vidas desesperançosas. Se Jesus se assenta, é porque ele percebe que aquelas pessoas estavam dispostas a ouvi-lo. Porque muitas das vezes na correria da vida, na pressa, nós não temos tempo de pararmos para ouvir o que Jesus tem a nos falar. E Jesus está lá com a sua paciência, com todo o seu tempo, e nós muitas das vezes não estamos parando para ouvirmos a voz de Jesus, como nós estamos ouvindo aqui agora. Por quê? Não tem como não nos lembrarmos que Jesus nos disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Ele está presente aqui, ele está presente aí agora. Se alimente de Jesus, receba o alimento fresquinho que desce dos céus, porque Jesus ele está preparando
os seus discípulos, mas não só os seus discípulos, aqueles que haveriam de vir e de crerem no seu nome e de serem chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. E ele sabe disso, ele sabe que quando a palavra dele é lançada, que vidas virão até a ele, mas não virão de qualquer forma. Ele mostra como estarão diante dele. E aqui, quando ele vem falando a respeito de cada situação que é colocada em cada versículo aqui, do versículo 2 até ao versículo 12, onde ele vem trazendo essas palavras-chave, essas palavras que o servo e a serva de Deus precisa ter dentro de si como qualidade. O servo e a serva do Senhor. E quando ele vem trazendo aqui o fechamento, e ele continua falando para os seus discípulos, e ele diz aqui que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E nós sabemos da importância que tem o sal. Nós sabemos que o sal, ele se dissolve muito rapidamente no contato com qualquer líquido. Você jogou o sal dentro de um líquido, ele se desfaz automaticamente. E detalhe, você tem que saber a quantidade certa, porque você pode salgar o alimento e ficar insuportável. E sem o sal, numa comida que precisa ser temperada com o sal, se não houver o sal, ela fica intragável, ela fica difícil de ser ingerida. Mas o sal, ele precisa estar na porção exata, da medida do sabor que será servido àquele que estará se alimentando. Então, o Senhor, ele tem uma medida certa, mas o sal, ele não aparece. Normalmente, quando você vai procurar dentro dos supermercados, onde se vende o sal, ou em qualquer local onde se tenha o sal ali, geralmente o sal, ele não fica visível. Oferta de sal, estamos vendendo sal a preços de banana, se possa assim falar. Não, o sal, você procura o sal nas prateleiras e ele fica geralmente lá no cantinho dos supermercados, lá no finalzinho, numa prateleirinha lá, às vezes bem abaixo. Você precisa procurar, senão você não vai achar o sal, porque o sal, ele não é de fácil busca. Você busca, você tem uma dificuldade, você vai à procura do sal, porque tem outras coisas que chamam a atenção. E na maioria das vezes é assim que acontece. O mundo, ele tem muitas coisas para nos atrair e dificilmente, muitas das vezes, se nós não nos dermos conta, nós utilizamos o sal numa porção tão mínima que muitas das vezes nós até esquecemos que ele está acabando e nós precisamos comprar outro, porque ninguém fica sem sal. Amém? De tal importância que ele tem. Abra um restaurante, abra um negócio onde haja produtos alimentícios para vender que precise do sal, para ver se você vai conseguir vender. Você não vai. Quando as pessoas experimentarem e verem que está faltando sal, ali eu não volto mais, aqui eu não compro mais, porque eu vou procurar uma comida que tem sabor. Amém? E vemos que Jesus, sabiamente, quando ele fala para os discípulos a respeito do sal, aquelas pessoas têm uma compreensão clara do que seja. Jesus, ele nunca traz para nós palavras que nós não compreendamos, mas ele sempre traz palavras para nós de fácil entendimento. Portanto, ele sempre utilizou elementos da natureza para estar trazendo as suas mensagens. Amém? Posso ouvir um amém? Nós sabemos que aqui, quando ele diz que e se o sal for insípido, para nada mais presta, porque não tem condição ali de temperar. Então, se ele não presta mais, então é para servir para que seja pisado pelo homem. Porque nós sabemos que o sal, uma vez extraído do mar, não tem como retorná-lo se ele não presta mais para o mar. O mar vai rejeitar e vai trazer para a terra.
É assim que acontece. O mar não tem como, uma vez que é lançado do mar, se nós enviarmos para ele, ele vai devolver de novo para cá, porque não presta para ele. E aí o que acontece? Onde ficará? Ficará ali, ó, naquelas salinas que nós vemos. É muito bonito de se ver, porque o sol bate e fica, mas só serve ali para ser pisado. Não tem mais condições de ir para uma panela para servir de tempero. Não tem como, não tem mais utilidade. Portanto, o sal, ele precisa existir como um tempero na vida do cristão, na vida do homem e na vida da mulher de Deus, na vida daquele que precisa compreender que Jesus, ele veio para salvar, para fazer com que não vivesse mais em trevas, mas que experimentasse a luz, porque ele é a luz do mundo. Ele veio para ser a luz do mundo. E nós vemos esse encontro desses dois elementos tão essenciais na vida humana, que é o sal e a luz. Porque a primeira coisa que Jesus vem, quando Jesus, ele, ainda quando a terra era sem forma e vazia, Jesus lá, o seu espírito quando parava sobre a face das águas, e quando ele diz, haja luz, houve luz, e ele fez separação da luz com as trevas, porque onde Deus está, Jesus não precisa de luz, porque ele é a luz. Mas quando o nosso Senhor, quando ele está lá, ele já iluminava por si só, ele tem luz própria, ele tem brilho próprio. Quando ele cria a luz para nós, para nos guiar, para nos iluminar, para fazer com que nós pudéssemos estarmos andando na luz e não nas trevas. Então ele faz separação. Mas quando ele envia Jesus Cristo, ele envia Jesus para nos mostrar que ele é a luz do mundo. E ele veio para que nós não andemos em trevas. É assim que a palavra do Senhor, ela traz para nós essa clareza. Então, como nós poderemos estarmos com uma vida sã, com uma vida equilibrada, com uma vida saudável, se nós não temos a luz de Cristo em nós? Porque nós precisamos ser luz, mas para que nós precisamos ser luz, nós precisamos receber a luz de quem tem a luz para dar. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui, nesses dois elementos que o Senhor vem trazendo essa iluminação da sua palavra e essa clareza no entendimento para trazer para nós que é assim, é a maneira como Ele nos quer, a mim e a você. Ele quer que nós sejamos esse tempero da terra, esse tempero que faça diferença na terra, esse tempero onde estiver, vai trazer equilíbrio entre as pessoas, onde estiver confusão, aquele vai ser aquele que estará apaziguando. E aqui Deus, ele é tão tremendo que ele traz aqui e ele fala a respeito dos pacificadores, porque ele diz no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que o Senhor Jesus mostra para nós, a importância de sermos esses pacificadores. Nós não somos aqueles que estamos aqui para provocar guerras, mas para provocarmos a paz, o equilíbrio com a nossa mansidão. Então, o Senhor Jesus, ele traz qualidades específicas para ser um discípulo dele, para ser um servo e uma serva dele. E ele vem falando a respeito aqui daquele que tem a luz de Cristo. Ele não tem luz própria, quem tem luz própria é o próprio Cristo, que traz a sua luz
para que nós possamos sermos iluminados por ela. E uma vez andando sobre a palavra de Deus, seremos iluminados para sempre, até a sua vinda, porque quando nós estivermos com Ele para sempre na glória, e nós precisamos desejar isso imensamente, porque é certo, é verdade, é verdadeiro. E o que acontece? Não precisará de luz com a criação humana, porque quando o grande pastor estiver nos céus com a sua igreja, onde ele venha buscar, ele será a luz, ele será a luz. Portanto, nos faz lembrar que aquele que anda sem Jesus anda em trevas, porque só quem pode iluminar a vida do homem e trazer essa claridade é Jesus, é Jesus. Por isso, a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer que ninguém se perca, então Ele chama a todos para esse caminho dessa maravilhosa luz, para estar um dia vivendo para sempre no seu reino, eternamente, e recebendo a própria luz dele. Amém? Então, é preciso ser luz neste mundo, ser aqueles que, aqui como diz a palavra do Senhor, os bem-aventurados, porque são os pobres de espírito. Pobre de espírito não é porque é uma pobreza qualquer, não. Pobre de espírito é aquele que ele faz uma diferença aqui na terra, porque ele tem nele uma mansidão, ele tem nele uma paz, ele tem nele misericórdia que vem do Senhor Jesus. Então faz uma diferença muito grande, viu? Ele é aquele que ele tem sede de justiça, da justiça de Deus. Ele é aquele que ele não traz confusão, mas ele traz calmaria e traz paz. Então, que nós possamos ficar com esta palavra, que nós possamos verdadeiramente sermos o sal e a luz da terra, como Jesus quer que nós sejamos. Porque se ele diz que é para nós sermos, que é para os discípulos serem, então é porque é assim que ele quer e é assim que acontece. Amém? Posso ouvir um amém? Então que nós possamos sermos o tempero certo e ao mesmo tempo a iluminação exata, para que esses dois elementos possam trazer a vida para as nossas vidas, não somente, mas para outras vidas, para as nossas famílias, para onde nós estivermos nos nossos trabalhos, que nós possamos estarmos chegando e a luz de Cristo chegando através de nós, porque é um privilégio tremendo. Nós não temos condições de estarmos tendo a luz própria, mas com a luz de Cristo nós faremos diferença, viu? Então, que você possa, em nome de Jesus, estar sendo iluminado agora com essa palavra, viu? Porque se o sal, ele não servir para verdadeiramente ser tempero, ele será insípido. E é assim o que acontece. Muitas das vezes, em situações nas nossas vidas, não há mais tempero, já está insípido. Então nós precisamos agora buscar um meio de trazer com a luz de Cristo a iluminação para aquela situação e fazermos aquilo que o mar não pode fazer. O mar, ele não pode trazer de volta o sal. Mas Jesus Cristo, ele pode trazer de volta aquele que se perdeu, aquele que se tornou insípido. Só Jesus faz. Então, Jesus chama sempre para si. E ele é aquele que ele pode resgatar, viu? Mas se não servir para ser tempero, é um perigo, porque pode ser pisado pelos homens. Entende tu isto? A palavra de Deus é de longo alcance para o entendimento humano quando está vindo a luz da palavra de Deus. Que nós possamos saber que não se acende, como diz aqui, a candeia e se coloca debaixo do alqueire, não tem como, porque mais no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Porque não tem como você colocar uma lâmpada para iluminar a sua casa e deixar embaixo da mesa e deixar embaixo dos móveis. Não pode, você tem o local certo que você bota
a luz da tua casa, porque ela vai iluminar toda a casa. E se você bota no quintal, vai iluminar todo o quintal. E onde você bota, vai iluminar. E é assim, mas você sempre bota no lugar visível. E é assim, o servo de Deus, o discípulo de Deus, onde ele estiver, ele será aquele que estará sendo trazendo diferença, e ele será aquele que, com a luz de Cristo, ele estará trazendo iluminação para aqueles que o ouvem, para aqueles que estão perto, serão atraídos por essa luz, mas não é a luz daquele que está com ela não, sendo iluminado por ela, mas é a luz daquele que é o Senhor e o Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós sabemos que é maravilhoso demais, sabemos que nós temos esses temperos do Senhor, esse tempero, essa iluminação do Senhor para aqui na terra, não andarmos de qualquer jeito, para que as pessoas possam olhar para nós e verem o brilho de Cristo, para que as pessoas possam olhar para nós e verem o tempero certo através da palavra de Deus, trazendo na medida certa, sabor onde estiver. Porque que bom quando você está num ambiente saudável. E para ter um ambiente saudável, precisa ter esse tempero de Cristo, essa dosagem certa, que é na medida certa do Senhor Jesus. Nós não precisamos saber além do que precisamos sermos ensinados, mas o Senhor traz para nós a medida que Ele quer. Amém? Com o Senhor Jesus é sempre assim. Ele traz para nós o tempero certo, a medida certa. E essa luz que irradia sobre nós é a iluminação dele. Amém? E as trevas são dissipadas. Ela não resiste à luz de Cristo em você. Não esqueça disso. Esse é o momento de você estar sabendo a importância de ser esse sal na medida certa, que dá sabor onde você chega, e você também está levando a luz de Cristo para aqueles que estão há muito tempo vivendo em trevas. Amém? Posso ouvir um amém? Palavra gloriosa. E aqui, já terminando, diz no versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que as pessoas elas possam estar vendo em nós essa luz refletida, que não vem de nós, mas que vem dele mesmo. E com isso está vendo as boas obras, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e que nós estamos fazendo na medida de Deus. E que faz uma diferença, a obra do Senhor sendo alcançada, aonde precisa ser alcançada, aonde há trevas, e aí você vem com o tempero certo e com a luz. Amém? Vem trazer alegria, vem trazer paz, vem trazer animosidade, e aí alcança essas misericórdias daqueles que, diz no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus, ele só tem misericórdia daquele que ele quer ter misericórdia, mas ele precisa ver misericórdia dentro dele, dentro daquele que quer a misericórdia. Amém? Com Jesus é assim, que nós possamos ter essas qualidades de um servo e de uma serva, que nós possamos ter essas qualidades que o Senhor, lá naquele sermão do monte, da montanha, o Senhor, ele continua ensinando homens e mulheres a serem sal da terra e luz do mundo. Eu posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Continue aí sendo tempero, esse tempero que na medida da palavra do Senhor, ele vai te fazendo a cada dia mais estar se desenvolvendo como Ele quer, e Ele vai te usando para ser tempero. Onde você chega, agora você não fala mais as palavras que você falava antes. Ele coloca as palavras na sua boca para você falar, porque você fica enxertado da palavra
dele e você fica com esse foco de luz do Senhor sobre você, esse holofote dos céus que ilumina onde chega, não tem mais como ficar escondido, viu? Entendes tu isto? Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando na sua vida, que o Senhor possa estar fazendo de você a cada dia mais sal e luz para esse mundo de trevas, que você venha fazer a diferença aqui na face da terra, que todos possam olhar para você e contemplar a glória de Cristo em ti. Amém? Olha, muito obrigada por estar conosco até agora. Conosco digo a esta criatura que vos fala, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e junto com você, que é uma bênção. É uma bênção, não deixe que ninguém tire de você a bênção que você é. Não importa a situação que você esteja, o Senhor, Ele te chama para ser sal e ser luz. Amém? Não ande onde tenha trevas, a não ser que você vá lá para ser luz e dissipá-la. Amém? Deus te abençoe. Dê o seu like, curta, comente, compartilhe. Amém? Muito obrigada, viu? Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? A paz.